A crescente movimentação nos portos brasileiros, o avanço das inovações tecnológicas em todos os aspectos levam o setor logístico portuário à permanente discussão e soluções urgentes. De outro lado, a interferência da legislação, alterações de modelos e dificuldades nas vias de acesso motivam questionamentos em busca de soluções urgentes. É nesse sentido, entre outros, que se enquadra a edição do Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Programado para novembro de 2020 em Brasília, o Fórum, mais uma vez, irá reunir as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária em uma ampla e abrangente discussão, com o objetivo de contribuir com ideias e sugestões para o país continuar avançando. Com iniciativa e realização da UNA Marketing de Eventos, o Fórum se consolida como o principal evento do setor. Ainda em 2020, o evento irá permitir um olhar mais regional, com a realização de 5 novos fóruns: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, fazendo com que os debates se ampliem cada vez mais em todo o país. Nestas regiões, serão contemplados os temas específicos de cada área, tanto nas questões que apresentam inovações, como nos setores que buscam novas perspectivas e novos investimentos. E cumprindo seu papel de ampliar conhecimentos, experiências e manter parcerias com os principais portos do mundo, a Missão Internacional do Brasil Export terá como destino os portos de Portugal. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Iniciativa e realização UNA Marketing de Eventos. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Daremos início ao 2º dia do Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, o Brasil Export. Depois dos fóruns regionais Norte Export, Sul Export, Sudeste Export, Nordeste Export e o Centro-Oeste Export, estamos em Brasília com o Brasil Export. Estamos adotando todas as medidas de espaçamento, segurança e precaução para a realização deste evento. Todos os espaços contam com higienização, bem como álcool em gel no ambiente para os participantes. O Brasil Export tem o patrocínio da ABEP, ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABTP, Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTRA, APS, Administração do Porto de Sines, ATP, Associação de Terminais Portuários Privados, CNT, Confederação Nacional do Transporte, Companhia Docas do Rio de Janeiro, Deep World Santos, também tem o patrocínio do Grupo Eco Rodovias, FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias, Galote Advogados Associados, Piacentini do Brasil, Porto do Açu, Praticagem do Brasil, Samarco Advogados, Santos Brasil, Sopesp, Tegrão, TIL, Terminal Investment Limited, Unimed Santos e a realização e organização da UNA Marketing de Eventos. O apoio do Ministério da Infraestrutura. Senhoras e senhores, para darmos início ao primeiro painel desta manhã, com o tema A Importância de uma Multimodalidade Eficiente para a Competitividade do Brasil no Cenário Internacional, convido para vir ao palco o senhor Rodrigo Vilaça, diretor da FGV Transportes, presidente da Itapemirim Transportes e conselheiro nacional do Brasil Export. Como moderador, convido ao palco o senhor César Meirelles, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos, ABOL, e conselheiro nacional do Brasil Export. Como expositores, online, o senhor Wilson Vaz de Araújo,
diretor do Departamento de Financiamento e Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também online, o senhor Bruno Batista Melling, diretor de Programa da Secretaria de Parcerias em Transportes do Programa de Parcerias de Investimentos. Online também o senhor Bruno Batista, diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte CNT. Convido ao palco o senhor Tiago de Castro Souza, gerente de regulação aplicada da ANTT. E também convido ao palco o senhor Guilherme Luiz Bianco, secretário nacional de Transportes Terrestres substituto. Obrigado, as autoridades podem tomar os seus assentos. Convido para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo Vilaça. Muito bom dia a todos, senhoras, senhores, em especial ao amigo Campos e ao amigo Fabrício, pela oportunidade de estar aqui no evento agora nacional, né? Colegas nossos todos dos vários regionais, é uma honra para mim estar aqui com César nesse painel e tratar um pouquinho de um tema que é o da multimodalidade. Nós temos que praticar a multimodalidade, né? Ela é expressiva, ela é necessária para aqueles que, não é, Mário? Aqueles que fazem e realizam movimentação não só de carga, mas até mesmo de pessoas, ou a combinação dos dois, para que todos nós tenhamos uma evolução do ponto de vista de satisfazer o cliente, acima de tudo, de uma forma segura, e de uma maneira que preencha todos os vazios que nós, executivos de logística, tentamos prever dentro da ótica da operação da cadeia de suprimentos, a chamada cadeia do supply chain, que é, né, César, para todos os operadores, uma somatória de esforços para um todo. E essa tarefa, sabemos bem, né, Fábio, não é tão simples. E quando nós não temos diálogo, palavra-chave do ministro José Múcio ao longo dos eventos, quando nós, e eu usei essa expressão, não nos desarmamos, né? Essa é uma das dificuldades da multimodalidade, nós não nos desarmamos para pôr em prática aquilo que nós precisamos realizar bem feito, nós não vamos conseguir, olhando o mundo lá de fora, vendo como eles praticam, Singapura é um exemplo, o mundo asiático é um exemplo, a Europa é um exemplo, os Estados Unidos é um exemplo, porque o Brasil não, independentemente das suas questões problemáticas relativas à infraestrutura de uma malha rodoviária, de uma malha ferroviária, de questão de portos. E que bom, Fabrício, que você abra a oportunidade nos próximos anos, já a partir de 21, da sua visão integradora entre os modos de transporte. Não vamos mais só falar da força do sistema marítimo, hidrovia, cabotagem, overseas, ou mesmo portos, né? Nós vamos abrir o horizonte, eu fiquei feliz, porque sou um especialista no setor ferroviário, de ouvir tanta gente falando de trem. Depois de 5 anos, pelo menos, parado. E hoje eu vejo uma estrutura ministerial, agências reguladoras, investidores. Parabéns à DP World pelo comunicado de ontem, Fábio, a sua equipe, toda a sua empresa, pela parceria com a Rumo na elaboração de uma nova pera ferroviária no Porto de Santos, de 2,3 quilômetros, um investimento de mais de 1 bilhão, onde a gente demonstra a capacidade para levar até 11 milhões de toneladas, né? Sendo 3 para o sentido de retorno, que é o fertilizante, para dentro do estado de São Paulo, no Mato Grosso, para qualquer lugar que seja,
e tornar o país, o agronegócio, mais feliz ainda. Quando nós somos olhados, e hoje até não é mais satélite, é o drone que já olha a gente, né, nós podemos perceber que o Brasil é um país de muitos Brasis. Então, quando a gente navega desde o norte, ali no Amazonas, com a questão da hidrovia e mesmo o sistema aéreo, tem um sistema aéreo também, né? Não só a dutovia, mas o sistema aéreo, a gente observa o quanto o Brasil é esse Brasis, né, que a gente tem percebido, que a gente sabe que tem e que está evoluindo. Então, a abertura de poder fazer no norte, no nordeste, centro-oeste foi espetacular. Ela, dentro desse ambiente de pandemia, pôde trazer um movimento de entendimento das necessidades, até o Marcelo Sampaio citou isso aqui ontem, das diferenças e peculiaridades de cada local, de cada movimento. Então, quando você observa no Porto de Suape, aí eu sou pernambucano, então, viu, Tiago? Então, já descobri que sou seu parente, né? Acabei de descobrir isso. Nós temos Pecém, nós temos Itaqui, nós temos uma integração logística de trem e ferrovia a serem construídas, no Maranhão já existe isso. Nós temos grandes grupos empresariais como o Vale, nós temos um desafio no Nordeste de uma ferrovia, nós temos estradas. Rui, você que representa a ECO, parabéns, vocês têm um espetáculo de rodovia, tem um sistema não só esse da Baixada Santista, mas a quantidade de obras e de interseções que vem sendo feitas pelo grupo, por vocês e por outras concessionárias, me fazem entender que o caminho é esse mesmo. Eu tive a oportunidade de viajar a Araçatuba, ali Birigui, rodei 530 quilômetros, paguei pedágio, mas eu viajei numa estrada tapete. Eu vi assistência mecânica, vi ambulâncias, vi centros de apoio, vi uma viagem noturna totalmente iluminada. Toda a rodovia absolutamente iluminada. As placas refletiam tanto que às vezes até chocava a vista, porque estava de noite com o farol alto às vezes. Então, tudo organizado. Aonde nós erramos? Se nem 20% da malha brasileira se compara dos Estados Unidos. Então, temos que avançar. E como é que pratica multimodalidade? Com a base terrestre que a gente tem. É avançar em cima desses detalhes, né, dessas questões todas. Por que não dizer do sul do Brasil, do Porto de Rio Grande, dos vários portos de Santa Catarina, dos vários aeroportos que a pequena costa de Santa Catarina possui? Por que não imaginar Antonina, Paranaguá, São Francisco do Sul? Por que não imaginar que nós podemos avançar? E eu fico feliz com o que eu vi de Marcelo ontem e de outros representantes, inclusive do Ministério da Agricultura, que é a potência. Então, César, nós, operadores logísticos, sabemos muito bem como formar essa cadeia para atender o cliente, né? E temos o olhar de quem quer realizar. Então, o diálogo e as palavras é que eu quero, ao longo do grupo de todos esses especialistas que estarão aqui, conversando um pouco sobre a hidrovia que o Grupo Bertolini realiza, o Porto de Suape como um porto logístico, as rodovias, como aqui citei, no caso da ECO, eu posso citar muitas outras, né? E a ferrovia com um plano de recuperação. Nós temos um pesquisador aqui nos acompanhando, que eu admiro muito, é um pesquisador nato, é um estatístico de valor, que é o Bruno Batista, da CNT. O Bruno tem em sua mente, em seus dados, e vocês vão perceber isso, uma potencialidade de informações, onde a nossa CNT demonstra claramente a importância do tema multimodalidade. O Guilherme, aqui presente, que substitui o Tom Marcelo, ele vai não só falar da questão terrestre, mas focar muito nas rodovias, porque ele é o diretor de rodovias do Ministério de Infraestrutura. E a você, Wilson, que vai representar o nosso secretário Marcos Montes, eu tenho certeza, porque também sou pecuarista, também sou produtor rural, você vai demonstrar a necessidade que o agronegócio precisa na aplicação de multimodalidade. E Bruno Melim, você que é pessoa de tesouro, ex-tesouro, super conhecedor, tem os números na cabeça,
fala e abrange a sua, que pude entender, na modelagem de projetos, o que a PPI está levando ao mundo, né, dos nossos projetos de PPI que impactem dentro desse sistema. Então, amigos, resumindo, César e colegas, palavras para aplicar e deixar claro a importância da multimodalidade eficiente, no meu ponto de vista, que demonstra ao mundo a capacidade que o Brasil tem, a competitividade que o Brasil tem, passa por diálogo, o desarmamento da nossa parte, de todos os sistemas, o ambiente jurídico e ambiental, por que não dizer, a burocracia, a simplificação de desburocratizar. Muitos vão lembrar aqui do ex-ministro Hélio Beltrão, né, que foi o primeiro ministro de desburocratização desse país. Precisamos dar sequência. E eu estou entendendo que todos do novo ambiente de infraestrutura estão trabalhando para isso, inclusive o jurídico. Sonhar é possível. Romper barreiras culturais mesmo, empresariais, é o que nos motiva, é o que nos leva a acordar ou ir dormir pensando em romper essas barreiras. Ontem o Marcelo falou sobre a questão física, de força, deslocamento, auferir resultados. Então, gente, vamos parar de fazer força acima do normal. Vamos fazer aquela que a multimodalidade preza, que ela é a base, fazer bem feito. Fazer o bem e bem feito é rápido de solucionar. Parece simples? Não, não é não. É rápido. É rápido mesmo. Fazendo simples e bem feito, a coisa funciona. Então, vamos superar desafios. E eu tenho um entendimento que as agências reguladoras, todos nós elogiamos e estamos elogiando a equipe do ministro Tarcísio de Freitas. Todos demonstram uma capacidade de equipe, de união, de sintonia no Ministério dos Transportes que emana alegria e prazer de estarmos dialogando com pessoas, com garotos, garotas, senhores, senhoras, onde o diálogo é possível. Nem tudo a gente avança, como o próprio Marcelo disse, há pontos de barreiras culturais que nós temos que derrubar. Mas a equipe é unida, sim. A potência do agro, que vai ser dita pelo Wilson, é indiscutível. A força da indústria, está aí o exemplo de celulose, por exemplo, ou de outros mercados, é espetacular. O comércio, ele reage. Os serviços vêm. E nós temos a nossa CNT. A Confederação Nacional do Transporte é um primor em atuação nas questões de, obviamente, transporte, em todos os seus modos de transporte, o Bruno vai poder falar para isso. Então, quando eu vejo, depois de muito tempo trabalhando e atuando aqui, como fiz na área ferroviária em especial, na logística brasileira, eu vejo no Juliano Neumann, novo diretor-geral da ANAC, eu vejo, e vimos ontem o Eduardo Neri, um ex-técnico do TCU, hoje diretor-geral da ANTAC, como muito bem representado aqui pelo Povia em anos anteriores. Muito em breve, até fevereiro, a gente vai ver uma nova equipe na NTT, um novo diretor-geral. Então, eu quero crer que a parte regulatória, que é a que mais me incomoda, e vocês vão falar sobre isso, você, Thiago, em especial, vai mudar. Vamos ter um horizonte agora de um novo ciclo de 5 anos, né? Já são 5 anos para alguns, onde técnicos estarão trabalhando com a consciência de, como o Marcelo diz aqui, que o empresariado também possa participar dos investimentos. É nesse sentido que eu entendo, Fabrício, Campos, meus líderes, meus colegas de conselho, que eu vejo a multimodalidade e a importância dela para o nosso país. César, com você.
Muito bom dia a todos, os senhores e senhoras. Amigo Rodrigo, muito obrigado pela sua belíssima abertura e por ter deixado tantas portas abertas para o nosso diálogo nessa abertura de hoje. Me permitam tirar a máscara para falar um pouco melhor. Quero agradecer ao meu grande amigo Fabrício Julião. Fabrício, eu quero lhe parabenizar, assim como todos já o fizeram, pela edição renovada do Brasil Export, edição 2020. Você teve uma clarividência genial, fantástica. Né? Um ano tão difícil e você nos propiciou essa revisão, né, do conceito do ex-Santos Export, agora Brasil Export. Quero agradecer e parabenizar a todos os colegas conselheiros, todos, e aqui o faço na pessoa do amigo José Roberto Campos. Agradecer e parabenizar a todos os presidentes dos 5 conselhos regionais pelo excelente trabalho que vocês fizeram. Foi um trabalho genial. E não posso deixar de dar meu abraço ao presidente do Hackathon, que deu um show ontem com sua equipe e o resultado dos trabalhos. Quero também agradecer e parabenizar o trabalho realizado por todos os senhores e senhoras presidentes das companhias docas e portos públicos e privados que aqui estiveram, não só agora, mas ao longo desse ano todo. Queria, em especial, cumprimentar e agradecer a amizade e o companheirismo dos nossos amigos e colegas presidentes das associações. Nós sabemos a guerra que é o nosso dia a dia e o esforço hercúleo que todos nós fazemos para conduzir nossos segmentos. Quero cumprimentar a todas as autoridades presentes e as que por aqui estiveram ao longo dessa longa e profícua jornada, fazendo esse registro na pessoa, podemos afirmar assim, do nosso amigo senador Wellington Fagundes, pela sua presença e participação incansável ao longo desse tempo todo, e dos secretários Marcelo Sampaio, Marcelo da Costa e Diogo Piloni, cumprimentando também o diretor Dino, que também sempre se dispôs a estar conosco em todo o tempo, com relação à BR do Mar, e através deles cumprimentar nosso ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que de fato compôs uma equipe, como meu amigo Rodrigo Vilaça muito bem mencionou, uma equipe de campeões e pessoas de excelente abertura para diálogo, excelente conversa, nunca se furtaram a ter o diálogo correto, apropriado e na celeridade que sempre precisávamos. Quero agradecer também o apoio e aqui dar um abraço grande ao nosso presidente da CNT, Wander Costa, e peço ao Bruno, que nos ouve, nos acompanha, que já estará conosco, que dê esse abraço nosso ao Wander. Quero cumprimentar de antemão meu querido amigo, mais uma vez, Rodrigo Vilaça, pela abertura, e cumprimentar aqui os expositores, o Wilson Vaz de Araújo, diretor do Departamento de Financiamento e Informações da Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Bruno Batista Melim, diretor do Programa de Secretaria de Parcerias em Transporte do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, o amigo colega Bruno Batista da CNT, diretor executivo, Tiago de Castro Souza, gerente de regulação aplicada da CNT, Guilherme Luiz Bianco, secretário nacional de Transportes Terrestres substituto, a ambos cumprimento pessoalmente. Senhoras e senhores, estamos fechando um importante ciclo. O Brasil Export 2020. Nesse ano de titânicos desafios, muito aprendemos. Aprendemos a ouvir mais, a compreender mais, a compartilhar mais.
foram exatos 100 webinários de puro aprendizado, de pura troca de experiência. Foram eventos fantásticos de compartilhamento. Estamos no Brasil Export fechando um ciclo, é certo, mas já abrimos um próximo, conforme ouvimos ontem pelo anúncio do nosso CEO Fabrício Julião. Na infraestrutura logística, idem. Ontem, sutilmente emocionado, o secretário Marcelo Sampaio afirmava fechar um ciclo da era em que o Brasil via-se competitivo da porteira para dentro, para estar iniciando, ou preparando ainda-se mais, para sê-lo também da porteira para fora. Assim, também teremos que agir quanto à multimodalidade. É excelente colocação feita pelo Rodrigo, do desarmamento, da abertura. Entendo que também estamos aqui fechando um ciclo e abrindo um novo ciclo em relação à multimodalidade. Temos que fechar o ciclo dos modais estanques, fins em si mesmos. Ontem, no jantar, na confraternização alegre, feliz que fizemos, regozijávamos com as citações do diplomata, poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes. Vinícius, ao seu tempo, foi estimulador das chamadas casas abertas, onde compositores, cantadores e poetas entravam livremente para compartilhar seus ensinamentos, seus aprendizados, suas canções, seus poemas e fazer uma das maiores obras-primas do país, que foi a Bossa Nova. Acho, se errado não estiver, que é hora de abrirmos nossas casas, nossas entidades, nossas associações, nossos sindicatos, nossas federações, para, de uma vez só, sacramentarmos a multimodalidade no Brasil. E que assim seja no parlamento, que assim seja nos ministérios, que assim seja nos governos estaduais, e onde houver necessidade de integração, que assim seja. Senhores, sejam muito bem-vindos e uma ótima exposição. Obrigado, Rodrigo. Eu tinha combinado para iniciarmos, se todos os expositores concordam, pelos colegas que já estão presenciais. Então, por ordem alfabética no presencial, Guilherme Luiz Bianco, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Brasil Export para estar aqui representando o Ministério da Infraestrutura, nesse caso, o Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Dr. Marcelo da Costa. Eu sou secretário nacional substituto, sou diretor de rodovias do Ministério da Infraestrutura, né? E agradecer também aqui os nossos colegas, expositores, palestrantes, o Rodrigo, o Tiago e o César, além do pessoal que está em casa também nos assistindo, e senhoras e senhores aqui presentes. Eu queria trazer um enfoque um pouquinho diferenciado, já que eu sou do setor de rodovia, eu acho que a gente pode agregar de alguns prismas diferentes a multimodalidade, né? E essa competitividade. Então, é claro, é nítido que nosso desenvolvimento, a competitividade de um país, ela é diretamente proporcional à qualidade da infraestrutura, ao seu ambiente de negócios e à nossa menor burocracia. Isso é nítido. E aí eu acho que, do ponto de vista do Ministério da Infraestrutura, e aí temos, nesse caso, um ministro não só iluminado, mas um ministro bastante visionário, né? Ele nos faz repensar, refletir aqui sobre como podemos criar políticas públicas para que alcancemos esses objetivos. E quando eu estou falando de política pública aqui, em nenhum momento eu estou falando de mais Estado, eu estou falando de
desburocratizar. Como que a gente tira as amarras para deixar a iniciativa privada rodar sozinha, gerar emprego, gerar renda para o país, gerar novas prosperidades, gerar um país próspero, na verdade. Esse é o nosso objetivo. Então, por muitas vezes, a gente tem discussão aí de projetos de concessão, algumas PPPs, mas o raciocínio é sempre buscar qual é o ponto de eficiência para melhorar o nosso país, né? Então, eu queria deixar 2 pilares aqui. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre infraestrutura e sobre burocracia nessa ótica da multimodalidade. Vou começar pelo pilar aqui da infraestrutura. Então, já temos um problema básico, que se vocês lembrarem recentemente o nosso histórico, a própria área de portos, de aviação civil, nem estava dentro do Ministério. Então, ali a gente já tem um problema estrutural de país. Então, agora conseguimos pensar já dentro do Ministério da Infraestrutura, e com as agências reguladoras também vinculadas ao Ministério, uma forma mais ampla, uma forma mais inteligente e que tem uma palavra que sempre está na minha cabeça, que é otimização de recursos, tanto humanos quanto financeiros, né? Então, esse é um grande avanço de termos todo mundo ao mesmo tempo. Por outro lado, não temos muitas plataformas multimodais no nosso ambiente terrestre, né? Vejam, eu sou secretário nacional substituto de transportes terrestres, então a gente está lidando ali com rodovia e ferrovias todo dia, né? Então, a gente tem ali o terminal integrador lá de Uberaba, da VLI, Rondonópolis, tem lá em Cascavel, aqui próprio em Anápolis. A gente está observando esses terminais, mas eles são pouquíssimos, perto da necessidade e da oportunidade que existe dentro do nosso país. E aí, nesse caso que vem uma empresa de planejamento logístico, por exemplo, a IPL, nos dando os principais corredores logísticos, observando as possibilidades de investimento no país, onde essas plataformas não são com investimento público, todas com investimento privado. Porém, os projetos devem ser desenhados pela iniciativa pública no âmbito das rodovias e ferrovias, que é o papel que eu faço lá, especialmente na área de rodovias. Então, todos os nossos projetos de concessão rodoviárias são pensados em origem de destinos de carga, não só de carga, produtos como soja, milho, etc., mas também de pessoas, né? Então, todos os projetos são pensados dessa forma. E aí, falando um pouquinho da ótica do que eu convivo um pouquinho melhor aqui, das rodovias, temos, com certeza, sem dúvida alguma, aqui eu posso falar para os senhores e senhores, o maior programa de concessões de rodovias desse mundo, desse planeta. E é o que o ministro reflete por aí, e é verdade. Não sei se todo mundo sabe, hoje a gente tem 10.355 quilômetros de rodovias federais concedidas. Já é o maior país com rodovia concedida. A nossa meta é conceder mais de 18 mil quilômetros, ou seja, vamos triplicar a nossa realidade, mas é triplicar em extensão, mas com inteligência, sabendo os projetos e aonde a gente quer chegar. Então, temos um novo modelo regulatório, onde rede cambial está previsto um modelo diferenciado de licitação, vários riscos, mitigação de riscos para os financiadores, até porque os projetos rodoviários, projetos de 8 bi, 10 bilhões de reais de CAPEX, né? Então, o financiador é um ator muito importante no projeto. Então, estamos trazendo mecanismos inteligentes para ajudar a facilitar o projeto. E isso é a política pública que eu comecei a falar no meu discurso aqui. Lá no início, a gente alcançar o objetivo de uma qualidade de infraestrutura e um ambiente regulatório melhor. Então, é dessa forma, a gente preparando modelos contratuais e de exploração dos nossos ativos de forma inteligente, que eu vou desamarrar e eu vou trazer essa liquidez do mercado mundial de recursos e incentivar, dar mais prosperidade, porque aí sim, os projetos que a gente pensa são muito pequenos perto do que o privado, do que pode ser realizado de parcerias no país. A gente não consegue enxergar aqui da bolha de Brasília, eu sempre digo isso, os projetos do país inteiro. Mas precisamos tirar essas amarras, né? Então, queria só comentar nessa questão ainda do pilar da infraestrutura, desses projetos de concessões, por exemplo, agora ainda esse ano, no mais tardar no início do ano que vem, colocamos 2 editais na rua, que são quase 2 mil quilômetros, atendendo a região do centro-oeste do país e norte, do centro-oeste a BR-153, aqui saindo de Anápolis, indo parar lá até a Aliança de Tocantins, e vejam como faz sentido, porque lá a Aliança de Tocantins, ou um pouco mais acima, perto de Palmas, a gente tem Porto Nacional, né, Ferrovia Norte-Sul. Aqui em Anápolis, a gente está chegando na malha a ferroviária também existente, onde tem um transbordo de carga de alguma forma. Então, faz todo sentido o investimento, ele tem um porquê, e a multimodalidade está nesse caminho, né? Além disso, tem a concessão ainda agora que a gente vai publicar, da BR-163, talvez, pelo menos na minha opinião, como diretor de rodovias,
de fato, a maior virada de chave do setor rodoviário nesses últimos 2 anos, que foi a conclusão da pavimentação da BR-63, o Arco Norte, né? E que vai trazer muita carga do coração da produção agrícola do país, do Mato Grosso, para o nosso norte do país. Agora eu quero falar rapidamente um pouquinho sobre o segundo pilar do meu debate aqui, que tange na burocracia. Veja, eu até estava lendo uma pesquisa da Fiesp, lá onde 95% de todos os investidores colocam a burocracia já como um dos principais entraves do país. E é óbvio, se eu estivesse fazendo essa pergunta aqui, essa votação, nesse mesmo ambiente onde estamos, falaríamos a mesma coisa, né? E aí, além disso, tem um relatório do Tribunal de Contas da União de 2020, sobre a multimodalidade, e fazendo ali vários apontamentos, recomendações, determinações para o Ministério da Infraestrutura, para a empresa de planejamento logístico, para a NTT e para o Ministério da Economia, de como a gente consegue eliminar gargalos, eliminar as ineficiências, né? Esse relatório é bastante interessante, ele dá um overview, inclusive, muito preciso dos pontos onde a gente precisa atuar, né? Traz sobre essa sinergia, falta de sinergia, na verdade, dentro dos órgãos governamentais da multimodalidade. Então, por muitas vezes eu estou lá no meu mundinho olhando rodovias, aí na sala do lado alguém olhando ferrovias, e a gente não pensa o terminal, né? Mas o que eu queria dar de esperança e de objetivo, isso como determinação do nosso secretário, Marcelo da Costa, do ministro, que é uma pauta prioritária, tanto as plataformas multimodais, esses terminais, quanto os acessos portuários. Então, estamos preparando um trabalho, e aí o secretário executivo esteve ontem aqui, o Dr. Marcelo Sampaio, que ele encabeçou, ele é líder desse trabalho de acessos dos corredores logísticos estratégicos para os portos brasileiros. E alguns pontos de simplificação regulatória precisam ser ditos. Precisamos atacar, de alguma forma, com eficiência, esses pontos, né? Então, tirar as amarras, eu sempre disse, vamos tirar as amarras para a iniciativa privada. E a Agência Reguladora de Transportes Terrestres está aqui, né? Aí foi o comentário do Dr. Rodrigo sobre novas agências. Ontem teve a posse na ANAC, na ANTAC recentemente. Esperamos que logo tenhamos aí o grupo de diretores formados também dentro da NTT, para que tomem suas decisões ali no ambiente de regulação, por óbvio, né, sem interferência, trazendo essas oportunidades de país, né. Eu acho que eu gostaria só de trazer esse recado de prosperidade, esse recado que o país tem planejamento, a gente está ajustando o planejamento logístico, pensando nos corredores logísticos estratégicos, de forma integrada, olhando nossos projetos rodoviários e ferroviários, do ponto de vista de integração e da melhor combinação de roteirização. Acho que tem muito técnico aqui, a gente sabe quando a gente começa sobre roteirização, o que a gente espera, né? Então, é essa otimização do setor, da redução do custo Brasil, da esperança e da prosperidade. Eu acho que é isso por enquanto. Eu fico aí aberto para dúvidas, críticas, sugestões. Tá bom. Tchau, tchau. Passemos agora para o Thiago, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Thiago de Castro Souza, eu sou gerente de regulação aplicada da NTT. Eu agradeço aos organizadores pelo convite, estou aqui representando o nosso diretor-geral, Dr. Marcelo Vinô. Agradeço ao Rodrigo, ao César, ao meu colega Guilherme, que está aqui conosco nos nossos painéis, e dou bom dia a todos. Da parte da NTT, eu tentarei ser breve, pegando o gancho aqui do Guilherme. Assim, a nossa grande preocupação hoje, em termos da qualidade regulatória, é desburocratizar, é simplificar. E nesse caminho nós estamos muito integrados com as outras agências reguladoras, em especial aquelas que estão vinculadas ao Ministério da Infraestrutura, e estamos em constante contato com o Ministério, ou seja, nós estamos dentro de uma política muito bem organizada e com muita sinergia, de forma que a gente tente fazer as coisas, como o Guilherme falou, assim, não adianta você estar olhando só para rodovias, enquanto lá do lado está vendo outra proposta de ferrovias e essas coisas não se conversam, certo? Então, a gente vem lá na NTT já há alguns anos identificando que nós temos um estoque de regulação muito grande, que vem desde a época do Império, né? Nós temos aí decretos e, às vezes, legislação e regulação que tem mais de 200 anos, 100 anos e ainda causa impacto.
Isso aí é uma coisa geral, não é uma questão da NTT, não é uma questão do Ministério A, do Ministério B, isso é uma questão geral do Brasil. Quando nós olhamos, né, para onde nós queremos estar, o que nós queremos ser, o quanto queremos evoluir, vemos as boas práticas, sejam elas lá de fora, de países da OCDE, sejam aqui dentro, boas práticas, que tem boas ideias aqui no Brasil também. A primeira coisa que nós vimos é que nós precisamos dar um freio de arrumação. O que é que a gente regula? Né? Quanto de regulação a gente tem? A gente tem uma ideia disso mesmo? Como é que nós vamos saber quais são as regras e que regras são boas se a gente não tiver um raio-x, se a gente não examinar exatamente o quanto a gente trouxe de bagagem nesse mais de 2 séculos aí? Então, assim, já há alguns anos a NTT ela vinha fazendo essa pesquisa do que a gente chama do estoque regulatório da gente, todas as nossas normas que estão em vigor, para identificar daquilo ali, o que de fato aquilo ali eu preciso mesmo. Regras são importantes, dar a regra do jogo, ter segurança jurídica, isso é importante. Agora, a partir do momento em que você perde o controle disso, ou você fica com um olhar muito enviesado para dentro de si mesmo, você começa a gerar burocracia por burocracia, né? Ainda que você tenha a melhor das intenções. Então, a primeira coisa que a gente fez, isso aí é um trabalho de alguns anos já, foi identificar tudo que foi publicado pela agência, certo? E ainda em 2019, nós revogamos 1.419 resoluções, dentro de um estoque de publicações de mais de 6.000 que nós identificamos. Isso está muito alinhado com o que o governo vem trazendo agora, né, no espírito da Lei de Liberdade Econômica e dos decretos que a regulamentam. Ou seja, esse nosso primeiro raio-x, essa primeira guilhotina regulatória, ela foi feita antes até de sair de ser publicado o decreto 10139, que veio reforçar que nós estávamos no caminho certo. É isso aí, nós estamos no caminho certo. Vem um decreto que está aqui reforçando e pedindo para irmos além. Ok, fomos além. Não olhamos apenas resoluções, fomos olhar tudo que foi publicado, mais de 30.000 atos, inclusive portarias. E estamos nessa fase agora de identificar, ok, o que é que serve daqui, de todos esses atos? E daquilo que serve, que é importante, como a gente pode aperfeiçoar? Será que eu posso digitalizar alguma coisa? Será que eu posso poupar tempo do regulado com essa digitalização? Será que eu posso simplificar processos, padronizar alguma coisa? Muitas vezes o setor regulado e o consumidor, obviamente, né, porque depende desses serviços, ele perde muito do seu tempo e do seu dinheiro e da sua capacidade de investimento, porque às vezes está esperando a agência tomar alguma decisão. Então, nós instituímos uma política que está sendo agora também difundida, outras agências, o próprio Ministério vai fazer, que é a política de redução do fardo regulatório, nós vamos impor metas, já impusemos, já está valendo para esse ano, de reduzir o custo que a regulação gera para o setor regulado e para a sociedade como um todo, que depende desse setor, que é tão importante, que é fundamental. Né? Assim, como é que você vive sem logística? No nosso primeiro piloto, a gente identificou que coisas simples, padronizar processos, cortar processos que, às vezes, verificações que a gente, estudando bem, conversando com o setor regulado, talvez não fossem tão importantes. Vamos focar naquilo que a gente precisa olhar. Até porque nós também temos recursos limitados. Certo? Então, assim, vamos usar nossos recursos limitados para olhar o que, de fato, precisa ser regulado e simplificar o resto. Ou até identificar coisas que nós não precisamos estar regulando. No nosso primeiro projeto piloto, simplificando 5 procedimentos, principalmente por meio da digitalização, da simplificação, da racionalização de recursos, isso conversado com as entidades representativas do setor, nós estimamos que com algumas medidas de simplificação que fizemos, em 5 projetos diferentes, de diferentes modais, ferrovias, rodovias, fiscalização, inclusive, a partir da digitalização e usando tecnologia, reduzir para um prazo de 5 anos quase R$1 bilhão de custos que nossa regulação estava gerando, principalmente do tempo que se levava para que os regulados pudessem cumpri-los. Continuamos, instituímos isso através de uma resolução que se tornou uma meta obrigatória para a agência. Todo ano nós precisamos identificar projetos que podem ser simplificados ou que podem ser eliminados, que podem ser otimizados. A nossa meta desse ano é de 850 bilhões. Vamos cumprir, principalmente através de digitalização e simplificação regulatória, certo? E eliminação de alguns passos burocráticos. E da diminuição de tempo em que a agência precisa para tomar suas decisões.
Então, assim, isso é a ponta do iceberg. Quando você conversa com outros ministérios, com outros órgãos, com outras autoridades, estados e municípios, isso é uma coisa geral, isso é uma bagagem que vem de séculos no Brasil, é uma herança muito antiga, mas que cabe a nós mudar, não é responsabilidade de mais nenhuma outra pessoa. Então, outros órgãos, outros ministérios, outras agências reguladoras estão adotando também esse procedimento. O que é que a gente quer fazer com isso também? Então, isso é tudo integrado. Então, vamos tomar decisões mais baseadas, muito alinhado com o que está na Lei de Liberdade Econômica, que todos os decretos regulam, você tem que fazer. Se você quer fazer uma regulação, você tem que fazer uma avaliação, você tem que fazer uma análise do impacto da sua regulação. O que é que ela vai trazer de bom, mas qual é o custo que ela vai trazer também? Porque toda regra gera um custo para ser cumprida. Você vai conseguir provar isso? Você vai ouvir as pessoas que vão ser impactadas e ter a opinião delas. Estamos aperfeiçoando os nossos processos de participação social, tentando gerar indicadores para saber se o nosso processo realmente foi bom, se a sociedade foi ouvida. É algo muito difícil, está sendo discutido junto com a OCDE, mas estamos desenvolvendo. Estamos, dentro da regulação da lei, dando continuidade à nossa revisão do estoque, mas também identificando, dentro daquelas atividades que a gente controla, quais são aquelas que são desenvolvidas pelo setor privado e que realmente podem gerar algum risco, se não forem desempenhadas adequadamente. Essas nós vamos ter um olhar mais atento, vamos focar o nosso recurso escasso na agência para olhar para essas. E quantas outras? Simplifica. E se for o caso, até elimina. Certo? O decreto 10178, não é isso? Precisa ser uma coisa periódica, começou esse ano, mas todo ano tem que ser reavaliado. Né? O que mais precisamos fazer? Vamos olhar também, começar a estudar projetos de sandbox, para poder estimular a inovação nos setores. Então, assim, que tal fazer alguns experimentos específicos de regulação, com a regulação talvez mais inovadora ou mais leve, mas, assim, num ambiente controlado, certo? Com alguns participantes que atendam alguns critérios, de forma que também o consumidor e a sociedade também não sejam prejudicados caso a coisa saia diferente do planejado. Certo? Então, são todas essas iniciativas que estão muito alinhadas com o que é o espírito que está sendo levado agora de desburocratização, de simplificação, para permitir maiores investimentos nesse setor super importante, certo? Que no final das contas é o que a gente quer, né? Maior bem-estar para os brasileiros, mais investimentos, uma produção maior, certo? Escoamento melhor dos nossos produtos, certo? E mais uma vez, estamos agindo de uma forma muito integrada no governo, o que é muito bom, e é uma oportunidade que nós temos que aproveitar, que estamos falando toda a mesma língua, que estamos todos na mesma página, estamos com a diretriz do governo muito bem definida nesse sentido, certo? Então, assim, era um pequeno recado que eu queria dar nesse momento, eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas, críticas, sugestões, estamos abertos a isso, né? As críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E me coloco à disposição de vocês, né, em nome da NTT. Muito obrigado. Obrigado ao Tiago, obrigado ao Guilherme, que acabaram de fazer as suas exposições. E, na sequência, eu queria passar para o Bruno Batista, diretor executivo da CNT. Pergunto à produção se o Bruno já está... Sim, estou aqui a posse. Me ouve? Tudo bem? Bruno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite feito pela Brasil Export para que a CNT pudesse ter esse espaço para debater esse tema que é tão importante, fundamental, que é a questão da multimodalidade. Eu cumprimento aí os grandes amigos aí, parceiros de CNT de longa data, o Rodrigo Vilaça, o próprio César Meirelles, que tem tanto dedicado aí esforços aqui dentro da CNT, que é a Casa do Transporte, para debater as propostas de melhoria, os pontos fundamentais que a gente precisa avançar. Então, cumprimentando os dois, eu estendo aí os cumprimentos aos demais companheiros aí de debate no dia de hoje. Bom, eu acho que a abertura que foi feita pelo Rodrigo foi muito boa no sentido em que ela pontuou alguns elementos chaves que são fundamentais para a gente discutir a multimodalidade no Brasil. Em primeiro lugar, falar de multimodalidade, a gente precisa falar de múltiplos modais, né? Então, para se ter uma boa multimodalidade, é preciso ter oferta de outros modais.
E no caso brasileiro, a gente percebe que existe um processo que está acontecendo agora, um início de processo de evolução, de construção, de desburocratização, como foi falado aí pelos representantes aí do Ministério e da agência. E existe um grande desafio, que é a construção dessas alternativas. Então, a gente percebe que o principal sistema, e nisso a CNT tem uma expertise muito grande pelo fato de produzir estudos ao longo de décadas para fazer a mensuração da qualidade da infraestrutura existente no Brasil, existe ainda uma concentração em cima do modo rodoviário. Então, ele é o grande sistema alimentador, é o que retira, é o que permite a retirada dos produtos do campo, a chegada aos portos, levar esses produtos às ferrovias. Então, ele é o grande sistema alimentador. E esse grande sistema alimentador, apesar desses esforços recentes aí de concessão, que o representante do Ministério, aí, o Guilherme Bianco, falou, né, a ideia é triplicar a extensão concedida, ainda existe uma parte significativa e não só restrita à gestão do governo federal, existem rodovias estaduais que são fundamentais para a integração do sistema rodoviário, existem rodovias delegadas aos municípios que também fazem essa conexão, que têm problemas. Então, a última pesquisa realizada pela CNT no ano passado, foi a pesquisa de rodovias, mostrou que 59% dos 108 mil quilômetros pesquisados tinham algum tipo de problema. E isso é muito. Então, além dessa grande iniciativa, grande e válida iniciativa de fomentar a questão das concessões, é preciso também não desviar o foco daquela parte, que é uma parte significativa, e inclusive é a maior parte das rodovias no Brasil, que não vão e não podem ser concedidas, porque não tem volume, porque não são atrativas para a iniciativa privada, e aí sim o governo tem que atuar de uma forma bastante contundente, já que esse é um papel indelegável. Tem algumas coisas que não vão poder ser transferidas para a iniciativa privada. Lembrando que esse, que é o maior sistema nosso, ele é só 12% pavimentado. Então, do total de rodovias no Brasil, nós só temos 212 mil quilômetros pavimentados. Então, existe um grande espaço para uma atuação conjunta do setor público, do setor privado, para que a gente suba gradualmente esses níveis de oferta do sistema rodoviário, desde que eles estejam no nível de qualidade satisfatória. Porque quando isso não acontece, esse é um dado estimado no ano passado também, só para vocês terem uma ideia, a elevação do custo operacional só por conta de deficiências no pavimento no ano passado chegou, na média nacional, foi de 28,5%. Então é um absurdo que se perde, que as empresas perdem em termos de eficiência, em termos de aumento de custo operacional, porque a infraestrutura não está em boas qualidades. Então, o grande desafio a se superar é ampliar a oferta de outros modais e resolver o nosso principal sistema, que é o modo rodoviário. E aí a gente fala um pouco das outras alternativas de modalidade que têm um enorme potencial no nosso Brasil. Vamos falar de hidrovias, por exemplo. A gente tem o maior sistema, a gente tem o maior potencial hidroviário do mundo, com cerca de estimados 41 mil quilômetros de hidrovias no Brasil. Desse total, a gente tem um pouco mais de 18 mil que são hoje comercialmente navegados. Agora, quando a gente conversa com quem opera a hidrovia no Brasil, se percebe que as dificuldades são enormes, né? Quem pôde assistir o vídeo aí no início dos trabalhos, né, falando da praticagem, essa é uma realidade que é estendida a todo o sistema hidroviário. Então, faltam cartas náuticas, existe uma dificuldade de se fazer derrocagem, de se fazer dragagem, vários barramentos impedem a continuidade da movimentação hidroviária. Então, o planejamento, e mais do que o planejamento, a efetivação desse planejamento precisa se dar de uma forma inteligente, para que a gente possa utilizar esse grande potencial natural do nosso país de forma a agregar ofertas de transporte mais barato. Então, o sistema aquaviário brasileiro ele tem sido incrementado, sobretudo na cabotagem. A gente percebe que existe um crescimento, os dados mostram isso, mas é um crescimento ainda bastante tímido. A CNT tem apoiado, e quem pôde assistir no dia de ontem a fala do nosso presidente, Dr. Wander Costa, ele é um entusiasta da questão da multimodalidade. E a CNT fez um trabalho bastante próximo junto ao Legislativo, junto ao próprio Ministério de Infraestrutura,
um trabalho de apoio aí à questão da BR do Mar, porque nós acreditamos piamente que esse é um ponto em que vai desafogar as rodovias brasileiras e que vai permitir um crescimento de uma modalidade que é essencial e fundamental para o crescimento do transporte no Brasil. Então, não existe, quando a gente avalia aí outros países, o que se percebe é que não existe país desenvolvido sem sistema de transporte eficiente. O Rodrigo falou aí na sua fala inicial, acho que foi uma frase muito inspirada, muito feliz, é que no Brasil existe uma força acima do normal para se fazer transporte. Isso está errado. Em termos práticos, essa força acima do normal se traduz em custo, né? Na prática, é como se o sistema de transporte tivesse que empurrar, fazer um grande esforço, vencer um grande atrito econômico para fazer com que a movimentação se dê de uma forma razoavelmente eficiente. Então, a gente precisa reverter esse cenário. E a reversão desse cenário passa também pelo entendimento de algumas métricas. Existem algumas formas de se avaliar a evolução dos sistemas de transporte no Brasil. Uma delas é o Índice de Performance Logística do Banco Mundial. Então, ele faz uma avaliação da eficiência do sistema a partir de 5 métricas, e o Brasil está numa situação intermediária. A gente está classificado como 56º país, então existe ainda espaço para que esse investimento gere retornos benéficos para o sistema de transporte nacional. Um outro grande fator de avaliação, uma outra grande referência de avaliação é a do Fórum Econômico Mundial, né, o relatório de competitividade global. O último relatório, de 2019, mostra que, em termos de infraestrutura de transporte, quando foram avaliados 141 países, o Brasil estava na posição 85. Então, é a mesma coisa. Está melhor no setor aéreo, mas ainda apresenta dificuldades no setor rodoviário. O transporte ferroviário tende a melhorar de avaliação com essas novas ferrovias que estão sendo planejadas e começam a ser implementadas no Brasil. Então, é preciso ter um olhar bastante atento, porque essas métricas elas são isentas e elas podem nos indicar quão rapidamente nós estamos de atingir esse objetivo de ter um transporte multimodal no Brasil. O que nos preocupa nas análises técnicas que nós fazemos na CNT é a questão do investimento, né? Sem investimento, sem recursos, sem lógica orçamentária, a gente não consegue reverter esse quadro. O fôlego privado para modificar isso, ele é importante, mas ele vai ser sempre limitado. E aí a gente cai, talvez, no ponto principal, que é a superação do grande desafio de melhoria de infraestrutura no Brasil, que é superar o desafio do voo da galinha. E o que é esse voo da galinha? Quando a gente pega a análise evolutiva, por exemplo, do sistema rodoviário, a gente percebe que existem picos, ventos favoráveis, em que se verifica, então, uma melhoria do nível de qualidade, mas, ao longo do tempo, quando se vê uma série histórica um pouco mais ampla, infelizmente, não existe uma situação de perenidade de investimentos que dê suporte a essa manutenção de qualidade. Então, existe uma melhoria em determinado ano, 2 anos depois isso cai. Ontem, por exemplo, nós fizemos um seminário que debateu a questão de sinalização rodoviária, um trabalho que está sendo divulgado, inclusive, agora, nessa manhã. Então, a gente percebe que é isso, são voos de galinha, a sinalização melhora no ano, aí ela cai, tem alguns picos, retoma. Então, sinalização vertical, por exemplo, nós retomamos em 2019, talvez o maior valor histórico em termos de qualidade, mas ele se equivale a um valor de 13 anos atrás. Então, a gente consegue fazer um avanço, e esse avanço, por diversos motivos, ele acaba se perdendo ao longo do tempo, e aí é necessário fazer, de novo, um grande esforço para retomar um patamar. Então, a questão orçamentária ela é fundamental para a construção de infraestruturas alternativas ao rodoviário. Sem isso, a gente não vai ter, evidentemente, a questão multimodal. O transporte ferroviário crescendo agora, com esses novos trechos que estão sendo construídos, sem dúvida alguma, vai ser um importante acréscimo em termos de oferta de transporte no Brasil, vai desafogar o rodoviário, vai permitir alocação de recursos para a correção de problemas que são mais urgentes. Então, para finalizar, o recado principal do ponto de vista da análise dos diversos estudos que a CNT realiza. Nós fazemos estudos do transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo. Nós fizemos um grande plano
logístico 2 anos atrás, é que é preciso dar muita atenção à construção das alternativas. As alternativas é que vão permitir com que o transporte brasileiro utilize todo o seu potencial e, principalmente, faça a integração entre os modais. E aí, o Dr. César mencionou muito bem um ponto em que a gente não pode ter modais estanques, né? Isso não leva a crescimento, isso não gera emprego, isso não gera benefícios econômicos para o país. E basta ver os exemplos de fora, não existe nenhum grande país, nenhuma grande potência econômica sem ter sistemas de transportes integrados, evoluídos, em que essa alternativa para que as cargas percorram a menor distância e utilizem do menor custo logístico, principalmente, da sua origem até o seu ponto de consumo ou exportação. Então, recado final, temos bastante trabalho pela frente, é preciso priorizar projetos, construir alternativas e, sobretudo, nunca descuidar do papel fundamental que é garantir, além do investimento privado, o investimento público. Ele vai ser fundamental para permitir a construção dessas alternativas que o Brasil, os transportadores e a economia tanto precisam. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Bruno, excelente análise, e com a sua fala passamos para o Bruno Melim, diretor de Programa, Secretaria e Parceria de Transporte, de PPI. Produção, o Bruno já está online. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Alô? Bom dia. Vocês me ouvem? Joia. Então, meu nome é Bruno Melim, eu faço parte da equipe do Programa de Parcerias de Investimentos, do PPI. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a organização do evento pelo convite e gostaria de cumprimentar o Dr. Rodrigo Vilaça, Dr. César Meirelles e os demais participantes desse painel. E aqui a minha ideia com essa apresentação é mostrar como que a carteira do PPI, né, do governo federal em relação ao setor de transportes é uma carteira diversificada em termos de modais, né, sempre teve o Brasil sempre teve um foco muito grande em transporte rodoviário, e a ideia aqui é mostrar que essa carteira agora abrange tanto os modais aeroportuário, ferroviário, portuário, além do rodoviário, dando uma dimensão aí do esforço que o governo está fazendo de investimento, né, por meio de parcerias com o setor privado nesses diversos modais. Como vocês já devem saber, o PPI é formado por um conselho composto pelo presidente da República e mais sete ministros de Estado, além dos presidentes de 3 bancos públicos. O PPI ele funciona como um ponto focal, né, do governo federal para os projetos junto à iniciativa privada, projetos de transferência de ativos para a iniciativa privada. O funcionamento do programa, os projetos surgem dentro dos ministérios setoriais. Os ministérios eles selecionam os projetos mais relevantes e transferem e fazem então a apresentação, submetem isso ao conselho do PPI, que após uma avaliação qualifica aqueles projetos que vão compor a carteira do PPI. E o importante é que esses projetos qualificados, eles são tratados como empreendimentos de interesse estratégico e passam a ter prioridade nacional. E a Secretaria Especial do PPI, ela é o braço executivo desse programa, e o principal enfoque da Secretaria é estreitar as interações entre os diversos atores do setor, né? Então, ela promove conversas e
eventos em que ela chama o setor privado para discutir sobre os diversos projetos, né? Ela apoia os ministérios na elaboração de roadshows para apresentação para instituições financeiras, órgãos de controle e setor privado, funcionando como um hub de projetos, né? E a gente sempre tem uma relação muito próxima do Ministério da Infraestrutura, e ajudando sempre a promover essa carteira. Dando uma ideia aqui dos números do PPI, até o momento, desde a criação do PPI, já foram qualificados 345 projetos nos diversos setores. Desse total, 189 já foram transferidos à iniciativa privada. Isso já resultou em outorgas da ordem de 140 bilhões de reais, investimentos ao longo dos contratos de cerca de 700 bilhões. Atualmente, a carteira do PPI inclui 154 projetos, e falando agora especificamente sobre o setor de transportes, então, no caso de aeroportos, os projetos que estão qualificados atualmente, a gente pode falar da sexta rodada, né, de aeroportos, que tem aquela estratégia de licitação em blocos. Então, a gente está falando aí de ter, nesses blocos, tem sempre um aeroporto de maior porte, que viabiliza a concessão de aeroportos menores dentro de um mesmo contrato. Então, nós temos o Bloco Norte, com o aeroporto de Manaus como o principal ativo, e mais sete aeroportos. Temos o Bloco Central, onde a gente tem o aeroporto de Goiânia, Palmas, e mais 4 aeroportos no nordeste do país. E temos também o Bloco Sul, onde a gente tem o aeroporto de Curitiba como principal aeroporto e mais 7 aeroportos menores lá na região sul. No setor aeroportuário, a gente também tem 2 projetos que são, na verdade, relicitações, né? São concessões que tiveram problemas de performance e que decidiram devolver os ativos, né? Então, a gente tem a relicitação do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o de São Gonçalo do Amarante, em Natal. No caso de ferrovias, a gente tem um projeto muito ambicioso, que é o projeto da Ferrogrão, com mais de 900 quilômetros de extensão, ligando o centro-norte do Mato Grosso a Miritituba, né, integrando com a hidrovia Tapajós. E temos também a FIOL, são os projetos que estão já bem adiantados aí para serem licitados, né? A FIOL, ela fica na região de Caetité, na Bahia, liga a Ilhéus, e o principal foco dela é o transporte de minério de ferro, mas ela também deve captar cargas agrícolas do oeste da Bahia. Essa concessão está voltada para o primeiro trecho da FIOL, mas existe o projeto já em andamento de expansão da ferrovia até o oeste da Bahia, numa segunda etapa, e numa terceira etapa, conectando até a Ferrovia Norte-Sul, criando mais uma possibilidade de escoamento de grãos da região do Centro-Oeste. No setor ferroviário ainda, nós temos 4 renovações em andamento, né? Tem 2 renovações de ferrovias operadas pela Vale, né? Ferro Carajás e Vitória Minas. No caso da Vitória Minas, os recursos da renovação vão ser empregados na construção de um trecho ferroviário ligando a região leste do Mato Grosso à Ferrovia Norte-Sul, formando mais uma rota de escoamento de produção também do Estado. E, além disso, o PPI está apoiando o Estado do Paraná no projeto de desestatização da Ferroeste. A Ferroeste é uma ferrovia de 250 quilômetros que liga o oeste do Paraná a Malha Sul. O Estado do Paraná está analisando a viabilidade de extensão dessa ferrovia até o Estado do Mato Grosso do Sul, na região
de Maracaju, e também tem o estudo de um ramal para Foz do Iguaçu. E a ideia seria transferir essa concessão para o parceiro privado, com capacidade para realizar essa expansão. E o setor de rodovias, né, já apresentado aí pelo Guilherme Bianco, a gente tem 11 concessões já no forno, e temos estudos para concessões que são mais de 8 mil quilômetros. As mais próximas, com leilão mais próximo, são a BR-153, ligando Anápolis a Palmas, e a BR-163, que tem um traçado paralelo ao previsto para Ferrogrão, também para privilegiar o escoamento de soja via hidrovia. E, além dessas duas, nós temos a BR-381 e 262 em Minas Gerais, que é uma rodovia muito importante, porque liga a região de Belo Horizonte à região do Vale do Aço, e também liga a Vitória do Espírito Santo. Essas três têm previsão de leilão já para o início do ano que vem. E nós temos também as rodovias que foram licitadas na década de 90, cujos contratos estão em fase final. Essas rodovias, a principal é a Via Dutra, que já está sendo modelada num contrato junto com a BR-101, no litoral do Rio e São Paulo. Temos também a Concer, que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, e a CRT, que liga o Rio à divisa de Minas com o Rio em Além Paraíba. E a ideia desse projeto é estender a rodovia até Governador Valadares. O leilão da Dutra é previsto ainda para o ano que vem, e as outras duas rodovias devem ocorrer também ou no final do ano que vem, início de 2022. Existem outros projetos interessantes em rodovia, tem as rodovias do estado do Paraná, que é um rol de trechos rodoviários que agora vão ser concedidos pela União, né, no lugar de serem administrados pelo governo do Paraná. E em estudos é interessante falar que está previsto o estudo da rodovia 158, fazendo a ligação do leste, do nordeste do Mato Grosso com Marabá, também visando uma nova rota para escoamento de grãos. E em portos a gente tem projetos muito estratégicos, né? Tem 4 desestatizações, sendo a principal a da Codesp no Porto de Santos, mas a que está com um cronograma mais avançado da Codesa, no Espírito Santo. Temos ainda a desestatização do Porto de Itajaí e de São Sebastião. Além disso, no setor portuário, a gente está prevendo o leilão de 20 arrendamentos, né, 20 arrendamentos de terminais portuários, de portos que vão desde do estado do Paraná até o estado do Amapá. Então, a ideia dessa apresentação era mostrar, né, que a gente tem uma carteira bem ampla de projetos, uma carteira ousada, projetos estruturantes, né, e com foco nos diversos modais de transporte. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno Melim. Queria já passar a palavra para o Wilson Vaz de Araújo, diretor do Departamento de Financiamento e Informações da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bem-vindo, Wilson. Já está online, produção? Sim. Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem, né? Primeiro eu quero cumprimentar aí na pessoa do Fabrício Julião,
a organização, né, desse evento tão relevante para o agronegócio, sobretudo, né, os agricultores, ao nosso apresentador, o Rodrigo Vilaça, ao senhor César Meireles e aos colegas aí de painéis, né, o Bruno Merlin, o Bruno Batista, Tiago e o Guilherme. Tá? É um prazer estar com vocês aqui. Certamente, se o secretário executivo Marcos Montes, ou até mesmo a ministra, né, tivessem espaço em agenda, eles estariam aqui. Eu sei que o Marcos Montes passou por aí, acho que hoje mesmo, e ontem o secretário, né, de Política Agrícola também, acho que também passou por aí, e hoje eu estou aqui, né, representando aí o Ministério. E, assim, por uma coincidência muito boa aí de quem organizou, né, vou poder falar ao final de ter ouvido aí tantos especialistas naquilo que hoje é, digamos assim, é a maior expectativa, né, de evolução, de desempenho, desenvolvimento, né, para aqueles que produzem agricultura, né? Então, todos, né, acompanharam aí lá desde os anos 60, 70, quando a agricultura subiu para o centro-oeste e depois um pouco mais para o norte, e aí depois para o sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste baiano, e agora, mais recentemente, até em Rondônia, em Roraima, né, estamos presentes também. Então, o que acompanhou a saga desses produtores, e vocês podem ver aí pelos meus cabelos brancos, de todos que passaram por aqui, parece que eu estou com o telhado mais branco, entendeu? E, por coincidência, sempre trabalhei, né, junto à produção agrícola brasileira e na formulação de políticas, né, no Ministério. Então, a gente pôde muito bem acompanhar essa subida aí dos produtores para a região centro-oeste. E, em função de todas as dificuldades, né, enfrentadas lá no começo, esses produtores tiveram realmente que superar a cada instante as dificuldades, né? E assim foi, né, com a contribuição da pesquisa, né, no desenvolvimento de tecnologia, e eu não sei se é possível de você fazer até uma comparação, o setor agropecuário ele nunca deixou de ter uma política agrícola, desde os anos 30, sabe? Lá no açúcar, álcool, depois borracha, café, mais para frente, nos anos 60, 64, 70, a política de crédito rural, a política de garantia de preços mínimos, e agora, bem recentemente, nesse ano, né, se criou a medida provisória, ou a Lei 13.986, que ficou conhecida como a legislação do agro. Então, tudo numa evolução. E eu acho que isso, mais a garra, né, dos nossos produtores, dos nossos agricultores, né, que conseguiram, né, gradativamente ir superando essas dificuldades e conseguiram atingir a dimensão que está o agronegócio hoje. Então, em termos de capacidade produtiva, dentro da sua unidade de produção, eu acho que o Brasil, né, os produtores nossos não devem a nenhum produtor de qualquer lugar que seja do mundo. E, mesmo assim, né, você percebe que há uma perseguição implacável sobre a sustentabilidade da nossa agricultura. Para quem conhece, isso aí são, né, colocações bastante distantes da realidade efetivamente praticada nos campos brasileiros. Mas, é claro, nós temos que permanentemente buscar as nossas adaptações climáticas, e é isso que está se fazendo. Então, a agricultura que se faz hoje, né, no segmento de grãos, no segmento de fruticultura, na pecuária, seja carne bovina, suína, frangos, leite, floricultura, em qualquer lugar desse país, né, quando está direcionada ao mercado, ela realmente é bastante eficiente e de alta produtividade. Então, vejam bem, as possibilidades disso, esse ano, agora de 2020, né, com a pandemia, elas ficaram muito evidentes. No mês de março, abril, que foi o auge aí dessa pandemia, março, abril, maio, a agricultura ela passou meio que lateralmente por isso, né? Então, nós tivemos algumas dificuldades, sim, em alguns segmentos, aí, sobretudo, pela infraestrutura, logísticas e mesmo questões de mercado, contratos suspensos temporariamente. Isso foi muito sentido pelo segmento de algodão, de pescados e de floricultura, né? Cada um por razões, pelas mesmas ou por razões distintas também.
mas rapidamente superou isso. O que nós observamos, e aí que eu acho que vem a credibilidade do que vem pela frente, é que esse ano, olha aí, nós estamos num ano de incertezas, uma pandemia que ainda não foi superada, tá? Especulações de diversas ordens em cima dessa pandemia e da gravidade da mesma, mas você nunca viu, em nenhum momento, uma demanda tão forte por investimentos, e eu estou falando investimentos de sustentabilidade da agricultura, portanto, são decisões de médio e longo prazo, tomada agora, mas para efeitos de médio e longo prazo. Então, esse ano, a demanda de investimento dos agricultores, vamos lá, no que é, por exemplo, o crédito oficial, que é o crédito rural, que está lá consubstanciado no Plano Safra, que a gente está à frente, né, na coordenação desses Plano Safra. Então, o que se tomou de recursos de financiamento nesses 4 primeiros meses do ano agrícola, que é julho, agosto, setembro e outubro, corresponde ao que foi tomado no ano inteirinho, nesses últimos 5 anos, durante o longo ano. Então, aconteceu nesses primeiros 4 meses. Tanto é que os recursos que nós colocamos, com um acréscimo até de 30% a 40% acima do que foi o ano passado, entendeu? Se esgotaram agora. Nós estamos aí trabalhando, ver como superar isso aí. E dentro disso, também é claro, né, recursos próprios, recursos públicos são limitados e cada vez, né, eles tendem a ficar, né, mais reduzidos, a participação deles. Mas por conta disso, você criou eu mencionei, a legislação, a Lei 13.986, que é justamente para dar condições ou fazer ajustes em mecanismos de captação de recursos privados para serem direcionados ao financiamento do agronegócio. Tá? E aí, sobretudo, recursos oriundos do mercado de capitais. Então, fez essa legislação, ela foi aprovada a lei em abril deste ano, então tinha toda uma expectativa de que isso aí já surtisse um efeito muito grande a partir de junho, julho, agosto, setembro. Mas até nisso a pandemia provocou uma retração dos agentes financeiros, né? E nós acreditamos que aí para o começo do ano, o que foi aprovado nessa legislação, ela passa a ser intensificado o uso, né, desse mecanismo para captação e financiamentos privados, tá? E aí deve alcançar, sobretudo, os grandes produtores, as grandes corporações, né, que estão na agricultura e no agronegócio. E o recurso público vai ficar mais direcionado ao pequeno produtor, ao médio produtor, e a programas de investimento que a iniciativa privada, os bancos, né, não têm interesse em financiar. Então, estou falando de investimentos aí de 10, 12, 15 anos para pagamento. Aí tem uma participação aí do setor público que ainda é justificável, né? Mas, de qualquer maneira, se percebe, no âmbito do governo federal, uma convergência de interesse, seja da área setorial, no caso, o Ministério da Agricultura, e seja da área econômico-financeira. Eu estou falando do Ministério da Economia e do Banco Central, basicamente. É claro, com o apoio total do presidente da República, né, Jair Bolsonaro. Então, dentro disso, o que nós temos pela frente, esse ano houve uma explosão de preços de produtos agrícolas em todos os segmentos, seja produto agrícola como da pecuária, né, os preços estão em patamares, né, não observados aí de um modo geral anteriormente, e a demanda por produtos agrícolas, seja interna ou seja externa, ela está muito forte e não dá sinais de retração. Então, tudo isso é uma motivação para que o produtor continue expandindo, tá? Nós fazemos lá no Ministério umas projeções do agronegócio, a última, que a gente publicou o mês passado, está disponível no site do Ministério, ela vai projeções até até o ano 2029 e 2030. Então, ali nessas projeções, a produção de grãos, né, brasileira é de se esperar que ela cresça aí de 60, 70 milhões de toneladas até 120 milhões de toneladas. Pode ter crescimento em 10 anos. Tá? Não sabemos agora, dentro dessa movimentação que tem em relação à eleição norte-americana, a esse bloco, né, formado, né, pacífico, lá na Ásia, sobretudo, e como é que vão afetar, qual é a dinâmica de expansão interna de produção da China, da Índia, em alguns produtos, mas, na verdade,
dá para se afirmar que poucos têm a competitividade que tem hoje a agricultura brasileira e a tecnologia, né, para a agricultura tropical. Então, eu falei aqui, eu mencionei da produção de grãos, perspectivas de crescimento, mas isso vale produção e exportação, tanto para grãos, como para carnes, como para algumas frutas, café, cana-de-açúcar, aliás, o açúcar, né, a cana se não exporta, mas o açúcar e o álcool. Então, o ambiente, assim, ele é muito, muito bom. E é claro que tudo que foi dito nesse painel, né, pelos senhores, enche os olhos dos agricultores em função das suas perspectivas. Se ele tem, de certo modo, talvez pela conjuntura aí, talvez possa permanecer um pouco mais do câmbio, né, relativamente alto, ele tem um custo de internação dos insumos que mais pesam no processo produtivo agrícola, né, fertilizantes e defensivos agrícolas, que em grande medida são importados, mas, por outro lado, tem uma compensação do ponto de vista de remuneração dos preços dos produtos que eles praticam. Agora, veja bem, isso aí, né, com tudo que está acontecendo no segmento de escoamento da produção, seja rodoviário, sobretudo ferroviário, né, hidroviário, como foi mencionado aí por todos vocês, então, realmente, a gente entende que a rentabilidade do setor agrícola pode vir a melhorar. Ainda hoje temos uma distância em relação aos custos de infraestrutura e logística que se tem nos Estados Unidos, na Argentina, mas eu acho que nós temos, pelos esforços que estão sendo feitos agora, e não estão sendo feitos, você está vendo concretamente, né, algumas ramais de escoamento de produção já bastante, né, já reais, estão ali, está acontecendo. Então, a gente tende a minimizar esses custos, né, diferenciados que tem desses concorrentes dos nossos produtos agrícolas. Então, isso aí, um outro fator que a gente também tem uma grande expectativa de que venha a evoluir, e eu penso que a evolução que acontece no segmento de logística e infraestrutura pode até puxar isso também, que é a conectividade no campo. Então, nós temos uma tecnologia hoje embarcadas em máquinas agrícolas que em muitas regiões talvez não se consiga usar em sua plenitude porque não tem sinais de internet para você fazer, né, o uso dessa tecnologia. Mas eu sei que o Ministério que cuida disso também está preocupado e está trabalhando para superar isso. E eu acho que a evolução dessa área de logística, transporte e tudo isso aí pode também nos ajudar a acelerar um pouco essa outra questão. Então, eu acho que do ponto de vista de quem produz agricultura e pecuária, todos os esforços de vocês aí, entendeu? Só vem realmente a somar e manter os nossos produtores no ritmo acelerado de produção que eles estão melhorando, claro, a sua eficiência produtiva. Eu queria só pegar um gancho aí para finalizar, na palavra que foi dita primeiro pelo Rodrigo e depois foi mencionada pelo Bruno Batista, que é aquela... há uma força acima do normal, né, para fazer logística nesse país. Aí eu mudaria um pouco isso aí, entendeu? Mas eu aproveitaria a frase assim, há uma força acima do normal para se fazer agricultura no Brasil nos lugares mais longínquos desse país. Longínquos desse país, né? Porque a agricultura está presente em todos os lugares, né, desse país, muitas das vezes com todo esse esforço de logística que nós temos, de ramais rodoviários, ferroviários, e oxalá também avançamos mais fortemente nos hidroviários, mas mesmo assim você tem distâncias de propriedades que chegam a 50, 60, 70 quilômetros ou mais dessas principais vias de acesso, né? Então, esse trecho a percorrer da propriedade até a infraestrutura de logística também é um trecho bastante assim, repleto de dificuldades. E aí talvez precisaria de um esforço mais local, inclusive dos próprios produtores, né, e com apoio em grande medida para que isso também a gente consiga avançar. Então, de modo geral, eu acho que as perspectivas são muito boas. O que está acontecendo realmente lá, capitaneado pelo Tarcísio, que é indiscutível, né, o que ele tem feito. Lá no Ministério, a ministra Elisa Cristina também tem todo um conhecimento, toda uma habilidade de negociação. Então, eu acho que a gente pode olhar aí com
assim, de uma forma bastante positiva o que temos pela frente. Mas, se eventualmente tivermos perguntas, estamos à disposição, e mais uma vez agradeço pelo convite, em nome do Ministério da Agricultura, e cumprimento a todos os meus colegas de painéis, que eu aprendi muito do que está acontecendo aí. A minha praia mais direta mesmo é financiamento da agricultura. Aí, se quiserem perguntar nessa linha também, eu posso... Eu tenho por obrigação de responder, viu? Não é que eu posso, não. Eu tenho por obrigação de responder o que aconteceu nesses últimos anos aí. Tá? Muito obrigado e meus cumprimentos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, Wilson Vaz de Araújo. Parabéns pela sua apresentação. Olha, o tempo está curto e já nos deram aqui o limite para início do outro painel. É uma pena, porque multimodalidade, por integrar várias ações e vários modais e várias estruturas e plataformas, certamente nós teríamos aqui muito mais necessidade de muito mais tempo para debatermos. Mas temos que fechar. Então, eu findo aqui a minha fala, agradecendo ao Guilherme Bianco, ao Tiago Souza, ao Bruno Batista, ao Bruno Melinha, ao Wilson de Araújo, ao meu grande amigo Rodrigo Vilaça. E, para findar, eu só queria enfatizar a necessidade, nesse processo todo de integração, de destacar a importância que foi dada pelo Bruno Batista, dos clusters logísticos, né? Das plataformas logísticas ou clusters logísticos, como é que nós buscamos e tratamos. Eles são pontos fundamentais para essa integração. E nós já vimos essa expansão, ainda que num estágio inicial, mas como vemos com uma alegria muito grande. Tivemos recentemente em Rondonópolis, lá no terminal da Brado, rumo Brado, e outros tantos, Anápolis e outros tantos, que estão sendo desenvolvidos. Nessa ótica da própria expansão da Brado, né, para o norte, há uma possibilidade de um terminal muito importante, que certamente irá desencadear ali o desenvolvimento na região norte, que é a questão lá de Imperatriz. Então, quer dizer, são vários corredores, como bem falou Edeon Vaz ontem, são vários corredores, né, de logística que terminam por desencadear, né, e irradiar desenvolvimento a partir de então. E, obviamente, tudo isso só funcionará bem se houver integração modal, se houver integração logística. Eu findo repetindo um pensamento que eu sempre falo, Rodrigo e colegas, que logística integrada é pleonasmo vicioso, quer dizer, não dá para fazermos logística, integração modal, se isso não for um default conceitual. Então, eu encerro minha fala aqui, passo a palavra para o amigo Rodrigo, para ele fazer o fechamento. Infelizmente, não daremos para fazer as considerações finais dos palestrantes, que seria fantástico, mas, lamentavelmente, reprimidos pelo tempo, temos que desfechar. Rodrigo. Obrigado, César. Imagine você o desafio que eu mesmo tenho na minha vida profissional, aos 55 anos, de transformar uma empresa de ônibus, um grupo Itapemirim, com mais 8 colegas, 8 executivos, numa futura companhia aérea no ano que vem, e doutora Adalberto ainda imaginando e trabalhando com o lado ferroviário. Então, nós estamos em rodovia para passageiros, para carga, entraremos na aviação brasileira e também atuamos com o transporte ferroviário como indústria e como fornecedor de equipamentos. Ou seja, tenho que praticar uma multimodalidade de alguma forma, e essa pandemia tem me deixado um pouco perturbado, confesso isso. Mas, de qualquer forma, Guilherme, quando você fez a colocação de plataformas multimodais, plataformas logísticas, você me fez voltar em 2004. Eu não sei se a Laine e a Cláudia estão aqui, que trabalharam comigo quando da NTF, mas nós, naquela época, falávamos, talvez o Mário lembre disso, alguns dos meus colegas, que nós tínhamos 15 corredores ferroviários, e que esses corredores ferroviários, né, chamados 28 mil quilômetros de ferrovia, eram neles que nós tínhamos que nos concentrar. Era neles que nós tínhamos que gerar esses terminais multimodais, que hoje você começa a enxergar no Norte-Sul. Em 2004 não tinha.
Em 2014 não tinha plataformas logísticas. E quando eu observo o Tiago Souza, meu parente, agora eu vou chamar ele de parente, o Souza, meu pai, ele citou palavras como raio-x. Aí, do raio-x, por que não dizer que nós fizemos um mapeamento? Ele fez, a NTT vem fazendo. Foram mais de 1.400 revogações. É como se nós estivéssemos num PET scan. Né? É como se nós, hoje, podemos usar novas tecnologias para simplificação e para desburocratizar. Esse é o papel. Aquilo que se engessou, não relaxar, mas dar uma normalidade para que as operações aconteçam de uma maneira melhor. Então, a tua forma de colocar e da tua fundamentação me deixam animados. Mando um abraço para o Marcelo. Aliás, Marcelo está em moda, né? Marcelo Costa, Marcelo Vinô, Marcelo Sampaio. E aí é o meu amigo Wilson Vaz. A questão da força e da energia, da força a mais, não é minha, foi do nosso secretário executivo, Marcelo Sampaio, e eu apenas endossei e concordo com ele nas palavras para que essa força não seja demasiada. Eu, infelizmente, tenho exemplos de 20 anos ao longo desse período profissional em que nós colocamos muita força quando poderíamos ter aplicado a ela de uma maneira mais equilibrada, como hoje vemos o Ministério da Infraestrutura. Essa integração, simples fato, Bianca, como você colocou, da Secretaria de Aviação, Secretaria de Portos, a Secretaria Terrestre estarem dentro do Ministério dos Transportes, por si só, é um deslocamento por escada ou por elevador, da maneira que for possível. Isso é muito bom, né? Essa linha é muito boa. O que falar do Bruno Batista, da CNT, como disse a vocês, a quantidade de pesquisas, dados, números, e a percepção que o nosso diretor tem, e que transporta, que dá esses números, integrado ao Ministério a todos, até o mapa, inclusive, o mapa indústria e comércio, com todos os afins, demonstra claramente que nós temos uma base de dados muito sólida. Então, Molinas, Caputo, vocês, meu amigo Sobreira, meu mestre Sobreira, assim, nós temos muito o que fazer. E eu não quero ter essa sensação de que nós estamos aqui numa terapia de grupo. Eu vou plagiar, né? A gente fala e reclama e parece que a gente não anda. Eu vou pegar a frase do Piloni, se não tiver certo, é próximo disso. Isso foi um encontro de trabalho, né? Ele disse algo similar a isso. Então, eu não quero mais terapia de grupo. Chega de terapia de grupo. Eu quero mesmo uma reunião de trabalho. Reunião de trabalho que tem diálogo, que tem retorno, que tem prospecção, que tem entusiasmo, que tem vontade de fazer num tempo mais curto. E a logística é fazer no prazo ideal, no tempo ideal, de um ponto A ao ponto B. É dentro dessa linha que eu queria finalizar nos números que o Melin nos trouxe, de que nós temos um potencial, uma clareza aonde o governo quer passar o sistema de infraestrutura à iniciativa privada, e como alguns estados estão fazendo, e de deixar claro, nós vamos avançar. E é dentro dessa linha que eu agradeço a Fabrício, toda a sua equipe, todos vocês, a oportunidade de estarmos juntos e muito em breve estaremos mais proximamente juntos. Fiquem todos com Deus, com muita saúde e se cuidem. Um abraço a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Guilherme Luiz Bianco, senhor Tiago de Castro Souza, senhor Bruno Batista, também o senhor Bruno Batista Melim, senhor Wilson Vaz de Araújo, senhor César Meireles e o senhor Rodrigo Vilaça pela participação no nosso primeiro painel desta manhã. Nosso muito obrigado, os senhores podem ocupar os seus lugares no nosso auditório, logicamente depois da foto, registrando este momento. E nós faremos um intervalo de 2 minutos e voltamos na sequência com o segundo painel desta manhã, marcos regulatórios versus segurança jurídica, os desafios para atrair investidores. Obrigado.